Bom dia a todos, então. Primeiramente, eu queria agradecer ao convite do Lucas para poder participar desse simpósio virtual, né, de exercício físico, de atividade física e saúde. E o tema que nós vamos conversar hoje é a respeito do sistema cardiovascular e a sua relação com obesidade, dieta e com exercício. Então, eu sou o Dr. Bruno Costa Teixeira. Brevemente me apresentando, eu sou professor de Educação Física, formado pelo IPA. Eu sou doutor em Ciências do Movimento Humano pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E hoje eu coordeno o curso de Educação Física da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai das Missões, da URI. E trabalho sempre nessa linha do sistema vascular, principalmente, e a relação com a dieta e o exercício. Introduzindo o nosso assunto, então, nós sabemos que dados de 2013 mostram que as doenças crônicas representam, e principalmente falando das doenças cardiovasculares, representam cerca de 63% das mortes ocorridas. Então, em 2008, 63% das mortes ocorridas por doenças crônicas são relacionadas com doenças cardiovasculares. E se nós formos pensar em obesidade, que nós vamos abordar a seguir, vamos ver que todas as doenças crônicas têm relação com a obesidade, tais elas como câncer, a doença pulmonar obstrutiva crônica e o próprio diabetes. Então, 17 milhões de pessoas morreram em 2008 em virtude de doenças cardiovasculares. Ainda por essa linha, existe uma previsão de incremento de 35% nas mortes por doença cardiovascular até 2030, representando um montante então de 23,3 milhões de pessoas sendo atingidas por doenças cardiovasculares e a mortalidade crescendo muito. Então, uma mistura de inatividade física mais estilo de vida sedentário trazem diversos distúrbios cardíacos, distúrbios metabólicos, cardiovasculares, distúrbios musculoesqueléticos, transtornos psicológicos, doenças pulmonares e uma série de câncer. Então, a mistura de inatividade física e estilo de vida sedentário são realmente bastante prejudiciais à saúde do ser humano como um todo. Se nós pensarmos então na evolução humana a partir de até 1990, a gente percebe que passamos de um estilo de vida muito ativo para um estilo de vida totalmente sedentário, voltado principalmente ao uso de tecnologias, computador, celular, tablet. Isso faz com que nós fiquemos cada vez mais sedentários. Então evoluímos para um processo de obesidade crônica que não é brasileira, não é americana e sim é mundial. Dentre os vários tipos de obesidade, a gente destaca a obesidade por meio de incremento de gordura visceral. Por quê? Porque a gordura visceral talvez seja a parte mais prejudicial relacionada ao incremento da obesidade. Essa gordura alocada entre as vísceras promove uma série de distúrbios metabólicos, e aí nós vamos citar vários. Podemos falar de diabetes do tipo 2, podemos falar de hipertensão, podemos falar de doenças cardíacas propriamente dita, e essa preocupação ela é bastante importante, relacionada também à parte de inflamação. Então nós vamos ver que existe uma grande relação entre o aumento de inflamação relacionado com o aumento de obesidade visceral e diabetes, câncer, doença cardiovascular e etc. Então, o Centro de Controle de Doenças e Prevenção americano, que tem muitos dados, eles sempre atualizam esses dados, nos mostra um índice, não digo nem preocupante, mas alarmante do aumento da obesidade nos Estados Unidos, e eles usam IMC acima de 30 para representar isso, ao longo do passar do tempo. Então, se nós observarmos em 1985, o que nós temos ali? Menos que 10% da população com IMC acima de 30, o azulzinho mais claro, e aí a gente vai avançando nessas cores. Então, se nós pensarmos ali em 1986, 1988, nós vamos percebendo que, à medida que os anos passam e a tecnologia avança e o sedentarismo vai aumentando, nós temos um aumento da prevalência de percentual acima de 30, que representa já a obesidade. Então, nós estamos olhando 2001, 2002, 2003, o cenário do mapa americano vai simplesmente mudando e tornando o estado, o país, em um país
relativamente obeso, né? Podemos perceber que os valores já ultrapassam aqui os 30% em vários estados, né? E 25% a 29% da população em alguns estados, mas, enfim, a parte azul do mapa, que representava menos do que 20% da população, ela simplesmente desaparece em 2010. Esses dados alarmantes levaram um dos maiores jornais de exercício físico e saúde, o Journal of Applied Physiology, a publicar em 2011, em outubro de 2011, né, uma edição da revista falando somente de obesidade e obesidade infantil, para a gente conseguir compreender, então, a importância desse assunto. Um dos maiores jornais de exercício publicam, então, a sua edição voltada simplesmente para a obesidade relacionada com o exercício. Muito bem. Então, e essas relações de inflamação, obesidade e doença? Indivíduos que têm um certo grau de obesidade, e podemos destacar novamente a obesidade visceral, ele tem uma série de riscos de desenvolvimento de doenças, como, por exemplo, doenças cardiovasculares, que já havíamos dito, pulmonares, câncer e diabetes do tipo 2. Mas qual a relação da obesidade, então, com o desenvolvimento dessas doenças? Os distúrbios entre processos metabólicos e imunológicos. Então, tem-se conversado e tem se falado muito na literatura a respeito de o que é chamado hoje de inflamação crônica em baixo grau, que é uma inflamação, obviamente, que não tem uma grande concentração, ou não tem um pico muito grande de concentração, mas é uma inflamação que ela perdura por um grande período de tempo, ou seja, ela perdura enquanto aquele indivíduo estiver doente. Então imaginem que quando a gente tem um processo inflamatório relacionado à invasão de alguma bactéria ou um vírus, nós podemos ficar com esse processo inflamatório aumentado em torno de uma semana, talvez 2, mas quando nós pensamos em indivíduos obesos, principalmente com grande quantidade de gordura visceral, a gente vai pensar que esse sujeito tem essa inflamação aumentada, mesmo que em menor escala, durante 15, 20, 30 anos. Ou seja, durante todo aquele período onde ele é obeso. E essa inflamação crônica gera, sim, uma série de distúrbios metabólicos e gera, sim, uma série de distúrbios vasculares e cardiovasculares. Então, o sedentarismo, em conjunto com o incremento da quantidade de tecido adiposo visceral, provoca, então, o que nós chamamos de inflamação crônica de baixo grau, e essa inflamação crônica de baixo grau ela é muito bem conhecida pelo incremento de algumas citocinas e proteínas e também fatores pró-inflamatórios, e talvez os 3 mais importantes nessa cadeia sejam o fator de necrose tumoral do tipo alfa, ou TNF-alfa, a interleucina 6, que é discutível o seu papel como pró-anti-inflamatória, mas ela é um marcador de aumento nessa população, e a proteína C reativa, que é diretamente induzida no fígado a partir do incremento de interleucina 6. Esses 3 fatores aumentados cronicamente, eles vão levar esse sujeito a aumento de resistência à insulina, a aterosclerose, neurodegeneração, formação e crescimento de tumores. Então, o sedentarismo junto com a má alimentação e o acúmulo de gordura visceral são fatores que geram incremento inflamatório, e esse incremento inflamatório vai gerar, por fim, uma série de doenças e problemas metabólicos, neurais e também de crescimento de tumores. A gente sabe que ao longo do crescimento do tecido adiposo, né, então nós não vamos ter, em todas as fases da vida do ser humano, o processo de hiperplasia do tecido adiposo, mas nós vamos ter sim o processo de hipertrofia do tecido adiposo. E essa hipertrofia do tecido adiposo, por aumento de quantidade de gordura dentro da célula adiposa, dentro do adipócito, ela gera o aumento das quimiocinas ligantes do tipo 2 e 3, e esse incremento gera o início da infiltração de macrófagos ou de monócitos circulantes que infiltram como macrófagos no tecido, e essa infiltração de macrófagos no tecido adiposo começa um processo que nós chamamos de processo de inflamação da célula adiposa. E esse processo de inflamação da célula adiposa, ele vai gerar o aumento da secreção de citocinas, fatores e proteínas pró-inflamatórias. O que vai fazer também a indução da mudança do fenótipo do macrófago de M2 para M1
o que torna esse macrófago do seu estado inativo para o seu estado ativo, e esse macrófago M1 vai liberar diversas citocinas na circulação, levando esse sujeito obeso a um estado de inflamação crônica em baixo grau, induzida pela infiltração de macrófagos no tecido adiposo, e esses macrófagos, então, na sua forma M1, sinalizando. Então é muito importante nós pensarmos já desde o início em reverter esse processo, fazendo com que eu consiga ter um processo de emagrecimento desse sujeito para redução dessa célula adiposa e o início do processo de reversão desse quadro inflamatório e reversão do fenótipo do macrófago M1 para M2 novamente, e assim esse macrófago não liberando mais essa quantidade importante de citocinas pró-inflamatórias, e a gente consegue melhorar o estado do sujeito em diversas patologias. Então, só para nós discutirmos um pouquinho esse estado de fenótipo do macrófago, isso é relativamente novo, tem sido discutido agora, né? Os macrófagos, em sua isoforma, no seu formato M1, que eles são citotóxicos, então eles liberam várias proteínas, como espécie reativa de oxigênio, TNF-alfa, pteridocina 6, algumas quimiocinas, né? Então, eles causam lesão do tecido alvo, e os macrófagos na sua isoforma M2, que são macrófagos que estão liberando fatores de reparação de tecido, de imunossupressão, como por exemplo interleucina 10, os VEGFs, enfim, o macrófago com o seu estado anti-inflamatório. Então, essa mudança de fenótipo da mesma célula, ela se torna muito importante quando nós conversamos a respeito do estado do tecido adiposo daquele sujeito obeso e do estado inflamatório daquele sujeito obeso. Então nós podemos perceber duas células, que é uma célula que nós podemos dizer que é uma célula de um sujeito normal, né, não obeso, onde ela tem a expressão de células T reguláveis CD4, de macrófagos no seu fenótipo M2, e um tamanho, inclusive, dessa célula menor quando a gente compara com a célula que está ao lado. A célula que está ao lado já é uma célula que tem macrófagos infiltrados, e você pode perceber no seu estado M1, e é uma célula que já tem as células T ativadas, ou seja, é uma célula inflamada, podemos dizer assim, que tem uma grande capacidade de lançar para o sistema sanguíneo um aumento de inflamação crônica, né? Essa célula, então, ela começa a inflamar pelo aumento de citocinas pró-inflamatórias, o aumento do consumo de triglicerídeos e LDL, o aumento do consumo de ácido graxo, que vai gerar um aumento da expressão e da atividade das TLRs. E esse aumento da atividade das TLRs, nós vamos discutir a seguir, é muito importante para que aconteça também essa inflamação da célula adiposa do sujeito. E essa célula adiposa inflamada, então, ela aumenta a inflamação crônica de baixo grau, ela aumenta o risco para aterosclerose, diabetes tipo 2, neurodegeneração, crescimento de tumores, redução da capacidade funcional e redução, então, da longevidade desse sujeito. Mas e a dieta? Qual a relação com isso? Então, os estudos têm mostrado, e a gente pode citar esse trabalho de 2001, que é um trabalho bem importante, que o aumento do consumo de alimentos ricos em gordura, principalmente triglicerídeos, eles incrementam a concentração que nós chamamos pós-prandial de triglicerídeos, e essa concentração pós-prandial de triglicerídeos aumentada induzem um aumento da inflamação pós-refeição, e essa indução do aumento da inflamação pós-refeição pode gerar efeitos tanto no sistema hemostático de coagulação e fibrinólise, quanto também no efeito da liberação lá de óxido nítrico, que nós vamos discutir na sequência. Então é importante nós lembrarmos que lipemia pós-prandial é o aumento da concentração de lipídios circulantes após uma refeição. Então o Miyashita já demonstra muito bem, em conjunto com o grupo do professor David Stencil, né, da Universidade de Loughborough, e eles mostram em vários estudos, mas esse é um que é citado só para mostrar a resposta, que após uma refeição rica em gordura, cerca de 4 horas após a ingesta dessa refeição, o sujeito tem o pico
de triglicerídeos sanguíneos, da concentração plasmática de triglicerídeos após uma refeição. E ele mostra também que quanto maior for a quantidade de gordura, maior é o pico de triglicerídeos na circulação após a refeição. Então são dois fatores. É muito importante a gente conhecer, obviamente, a quantidade de triglicerídeos do sujeito quando esse sujeito está em jejum, né, que a maioria dos exames preconizam isso, os exames com 10, 12 horas de jejum, mas também é muito importante nós sabermos a capacidade que esse sujeito tem de remoção desses triglicerídeos. Então, o que acontece? O sujeito se alimenta, 4 horas depois ele tem o pico. Então, qual a amplitude do pico de triglicerídeos que esse sujeito vai apresentar? Então, comparando, por exemplo, um sujeito eutrófico com um sujeito obeso, e quanto tempo esse triglicerídeos vai ficar aumentado na circulação, e também quanto tempo ou qual é o efeito desses triglicerídeos aumentado na circulação, né, durante determinado tempo. Então é muito importante a capacidade de remoção e a capacidade de não permanência do triglicerídeos na circulação do sujeito após uma refeição. E nós, no nosso grupo, coordenado pelo professor Álvaro Reichard de Oliveira, a gente tem trabalhado com isso e tem reparado algumas coisas, como, por exemplo, sujeitos que são obesos demoram mais tempo para remover triglicerídeos da circulação quando comparados com sujeitos eutróficos para a mesma refeição, né? E também temos reparado que o exercício pode amenizar essa curva de triglicerídeos pós-prandial. Mas a primeira pergunta, então, é: qual o problema de a gente ter triglicerídeos aumentados na circulação durante o tempo? Né? E qual é o efeito do incremento desses triglicerídeos na saúde desse sujeito? Então, o aumento de triglicerídeos pode induzir, sim, o aumento de inflamação pós-prandial, né, por meio de indução da molécula de triglicerídeos, como a gente pode ver aqui na figura, a molécula de triglicerídeos, induzindo as TLRs do tipo 4. Então, quando a molécula de triglicerídeos ela se liga na TLR do tipo 4, ela vai ativar uma via do NF-κB, né, através da IKK-beta-quinase, que fosforila e libera o sítio de ligação para o NF-κB migrar para o núcleo da célula e produzir inflamação. E também, por outro lado, a via da espécie reativa de oxigênio, que vai induzir a NLRP3-ASC, né, a migrar para o núcleo da célula e também induzir inflamação, aumentando assim TNF-alfa, interleucina 6 e interleucina 1-beta, ou seja, o aumento do triglicerídeos induzindo diretamente o aumento da inflamação por meio de uma refeição rica em gordura, né? Então isso mostra que nós temos que ter cuidado sim com o estado de sobrepeso, obesidade do sujeito, mas nós também temos que ter uma atenção muito especial com o que esse sujeito está comendo, né? O quão lipídica é a refeição que o sujeito está ingerindo, porque a gente vê que o aumento de triglicerídeos eles induzem, de fato, um aumento de resposta inflamatória aguda, que é bem importante, né? A gente vai perceber que esse aumento é bem importante. Muito bem. Então, a célula inflamada, né, que gera então no sujeito a inflamação crônica de baixo grau, ela vai aumentar o risco de aterosclerose, o risco de doença cardiovascular, neurodegeneração, tumores, diabetes, redução de longevidade. Mas então, qual é o efeito, qual a grande relação entre o aumento da inflamação e o sistema vascular propriamente dito, que é o que nós vamos discutir a partir de agora? Então a gente vai lembrar muito bem desses três senhores, que foram os três senhores que descobriram a molécula de óxido nítrico e descobriram o funcionamento da molécula de óxido nítrico. Então esses três senhores ganharam o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1998 por essa descoberta, né, talvez uma das descobertas mais importantes a respeito do funcionamento do sistema cardiovascular. Então o que eles descobriram? Eles descobriram que a artéria ela tem uma capacidade de responder a estímulos. A gente pode perceber nessa figura que quando nós estimulamos a artéria com acetilcolina, ela tem a capacidade de contrair quando ela está com o endotélio presente, ou seja, o endotélio, que é o tecido mais íntimo da artéria, que reveste aquela artéria no seu interior, ele responde a diferentes substâncias.
Então, essa descoberta foi importante para mostrar o quê? Que a gente tem a musculatura lisa, obviamente, da artéria relaxando, mas que ela relaxa ou contrai de acordo com estímulos externos que são respondidos de fato pelo endotélio com a liberação, então, do óxido nítrico num sistema já descrito há muito tempo, um sistema relativamente bem estabelecido, né, que é o estresse de cisalhamento, o estresse do fluxo sanguíneo na parede da artéria, gera um influxo de cálcio para o interior do endotélio, da célula endotelial, e esse influxo de cálcio starta, então, uma enzima que é a aminossintase, que converte arginina em citrulina, e tem como subproduto o óxido nítrico, que vai, então, a musculatura lisa, converter uma molécula de GTP em GMP cíclico e gerar, então, o relaxamento da artéria. Então, é muito importante a gente pensar aqui. A manutenção da célula endotelial como um todo íntegra e a manutenção da atividade e da expressão da enzima óxido nítrico sintase tem relação total com a produção de óxido nítrico, que tem relação total com o relaxamento da artéria em resposta ao fluxo. Se eu tiver um prejuízo na produção de óxido nítrico por falha de qualquer um do sistema desse mecanismo, eu vou ter a diminuição do relaxamento da artéria e eu vou começar a ter danos vasculares que podem levar o sujeito à formação de trombos, infartos, AVCs e assim por diante. Então é muito importante que a gente tenha a integridade desse sistema para que ele funcione de uma forma bastante precisa. Outro fator importante quando a gente pensa em saúde vascular é a relação de hemostasia. Qual a função da hemostasia, como nós falamos do sistema vascular? É simplesmente manter a fluidez sanguínea. Né? Simplesmente manter a fluidez sanguínea, mas também recuperar lesões nessa artéria. Então, aqui tem um exemplo bastante simples, que é uma lesão arterial, promovendo, então, na verdade, um dano na parede dessa artéria. E quando eu tenho um dano na parede dessa artéria, o que eu preciso ter? Preciso ter um acúmulo de plaquetas, e esse acúmulo de plaquetas vai vir através também do aumento dos fatores de coagulação. A gente pode citar, por exemplo, o fator 7, que é um fator importante, e também o fator von Willebrand. E esse acúmulo de plaquetas, estabilizado posteriormente por uma rede de fibrina, como vocês podem ver aqui, gera o que eu chamo de coágulo estável. Qual a função desse coágulo estável? Que é importante estancar, de fato, o sangramento que foi ocasionado pela lesão vascular. Muito bem. Então, o processo de coagulação é importante e fundamental para que eu consiga manter o estado de saúde da artéria. Entretanto, o que eu preciso fazer após a cicatrização, após a recuperação dessa parede arterial? Eu preciso fazer a lise desse coágulo, porque se esse coágulo continua estabilizado na parede da artéria, ele obstrui em partes a luz desse vaso sanguíneo. Então, para que eu consiga fazer a lise desse coágulo, eu tenho o ativador do plasminogênio, o TPA, que faz o quê? O TPA, ele ativa a plasmina e a plasmina consegue lisar essa rede de fibrina e aí fazer com que esse coágulo seja dissolvido literalmente e não mais obstrua a parede do vaso. Além disso, eu tenho outro agente que é o inibidor do ativador de plasminogênio, ou seja, quando esse PAI-1 que está sendo demonstrado aqui está aumentado, o TPA não consegue fazer a lise do coágulo e o coágulo segue obstruindo em partes o fluxo sanguíneo. Né? Então, o que é interessante no processo normal alostático? Que eu tenho lesão vascular, sim, eu tenho, mas que eu forme o meu coágulo estável, mas que depois também eu tenho um aumento do TPA para fazer a lise desse coágulo e aí eu tenho a recuperação plena desse vaso sanguíneo e isso é uma reação normal do sistema. O problema é que quando eu tenho uma inflamação aumentada e ao aumento das citocinas como interleucina 6, por exemplo, eu tenho uma resposta de fase aguda da proteína C reativa e essa proteína C reativa, ela inibe diretamente aqueles dois fatores citados anteriormente que são fundamentais na saúde do sistema vascular. Então, quando eu tenho proteína C reativa aumentada, eu diminuo a atividade e a expressão da óxido nítrico sintetase, que vai diminuir a produção de óxido nítrico e vai aumentar a molécula de adesão na minha artéria, e eu aumento a concentração de PAI-1, que é um inibidor da fibrinólise e impede que o TPA faça o seu trabalho de lise daquele coágulo. Esses dois sistemas juntos fazem com que o meu sujeito aumente consideravelmente o risco de
desenvolver algum problema cardiovascular. Então, quando eu vou analisar os estudos, a gente tinha um estudo do Verma da Circulation de 2002, muito interessante, a gente vai ver em células em cultura, e a gente consegue acompanhar aqui na figura a produção de óxido nítrico, que conforme eu vou aumentando a quantidade de proteína C reativa colocada com essa célula em cultura, eu começo a diminuir a produção de óxido nítrico dessa célula. Ou seja, uma vez que a célula esteja com uma concentração alta de proteína C reativa, ela não consegue produzir óxido nítrico, e essa não produção de óxido nítrico ela vai literalmente diminuir a minha vasodilatação. Se nós observarmos então a expressão da oxigenossintase no grupo controle, e quando ela é estimulada ou ela é banhada literalmente por proteína C reativa, a gente vai ver que quando a proteína C reativa está aumentada, a gente simplesmente não tem de fato a expressão de óxido nítrico sintase, tanto na figura B quanto na figura C, a gente vai ver que a expressão de óxido nítrico sintase em resposta à proteína C reativa ela diminui muito, diminuindo então, na verdade, também o processo de vasodilatação. Então, quando nós formos observar nesse estudo da aterosclerose, nós vamos ver que o relaxamento da minha artéria, quando ela é induzida por acetilcolina, em 3 situações diferentes. Então, vejam bem, aqui eu tenho essa célula induzida por solução salina, induzida por proteína C reativa nativa e induzida por proteína C reativa modificada. A gente vai ver que quando ela é induzida por proteína C reativa nativa, a capacidade dela de relaxamento ela é menor do que quando ela não está estimulada por proteína C reativa. Ou seja, a proteína C reativa afetando diretamente a parte de relaxamento celular, o que vai afetar diretamente a saúde vascular do meu indivíduo que tem aumento de inflamação. E quando nós olhamos a parte de contração, a gente vai perceber com as mesmas induções, solução salina, proteína C reativa nativa e proteína C reativa modificada, só que agora induzida por norepinefrina, nós vamos ver que quando eu tenho proteína C reativa nativa, a minha artéria também tem uma menor capacidade de resposta. Tá? Então, esses fatores de diminuição de óxido nítrico afetam, obviamente, de forma direta, a saúde vascular do indivíduo. Então, esse é um artigo que nós publicamos de revisão em 2014, e ele mostra o mecanismo. Quando eu tenho, então, o meu endotélio saudável, eu tenho a atividade da oxigenossintase, convertendo a arginina em citrulina e liberando, então, para a musculatura lisa o óxido nítrico. Agora, quando eu tenho um incremento de proteína C reativa, essa proteína C reativa afeta diretamente a função da oxigenossintase e vai diminuir a expressão e atividade de óxido nítrico. Né? Por outro lado, ainda para aumentar o prejuízo, essa proteína C reativa induz diretamente o aumento de interleucina 6 e o aumento de endotelina 1, o que faz vasoconstrição direta e piora a saúde vascular. Né? Piora a saúde vascular desse sujeito, levando o sujeito a um estado de vasoconstrição e não vasodilatação. Então, mais uma figura que nós publicamos em 2014, que mostra que a obesidade, o diabetes e qualquer lesão crônica vai gerar um aumento de resposta inflamatória, e esse aumento de resposta inflamatória de interleucina 6, TNF-alfa, neutrófilos e macrófagos induz o fígado a aumentar a proteína C reativa, e essa proteína C reativa aumentada ela vai diminuir a atividade, a concentração do óxido nítrico, aumentar a concentração da endotelina 1, que é vasoconstritor, vai aumentar o estado de vasoconstrição dessa artéria, diminuindo a vasodilatação, aumentando o estresse do elemento e aumentando o dano vascular dessa artéria, aumentando então no meu sujeito a probabilidade de ele desenvolver algum tipo de doença cardiovascular. Quando nós observamos então o aumento da lipemia postprandial aumentando a inflamação, a gente pode ver que os fatores teciduais, eles aumentam e eles induzem, então, na verdade, o aumento de trombina, que induz o aumento de fibrinogênio, o aumento de fibrina, redução de TPA e aumento de PAI-1, ou seja, ele está aumentando a formação de trombo naquela minha lesão, e esse trombo vai ficar estável e não vai conseguir ser lisado.
Então, pessoal, a indução de triglicerídeos por meio de refeição hiperlipídica ou de aumento crônico de triglicerídeos circulantes, eles fazem com que a gente aumente, a gente aumente a concentração de PAI-1, e esse aumento da concentração de PAI-1 vai inibir a produção de plasmina por meio do plasminogênio, e essa inibição da produção de plasmina por meio do plasminogênio vai inibir a degradação daquele coágulo e vai aumentar a formação de coágulos e trombos no sistema vascular do meu sujeito, tendo risco então de alguma doença cardíaca, alguma doença vascular. Então, obviamente que essa resposta de coagulação e essa resposta de inibição da oxonítrico sintase depende da quantidade e do tipo de gordura que o sujeito consome. Então, quanto maior for a quantidade de gordura e quanto mais saturada for essa gordura que o sujeito consome, maior é a cascata de coagulação, maior é a atividade das plaquetas e menor é a atividade dos fatores fibrinorídicos, levando o sujeito a um maior risco. Então, pensamos que o aumento de triglicerídeos na circulação, eles aumentam a atividade do fator 7, que é uma primeira enzima do sistema de coagulação, inicia a cascata de coagulação, transformando a sua forma inativa em ativa. Ela aumenta a atividade do PAI-1, que é um inibidor de fibrinólise, ou seja, é um agente antifibrinolítico, aumenta a inflamação, e a inflamação aumenta o PAI-1, que é inibidor de fibrinólise, e reduz o TPA, que é agente fibrinolítico, levando o sujeito a um estado bem crítico de vasoconstrição e formação de trombo. Se nós olharmos no nosso trabalho na nossa tese de doutorado, né, que são dados ainda não publicados, nós vamos perceber o seguinte: nos sujeitos induzidos por refeição hiperlipídica, né, onde eles fizeram a ingesta de um sanduíche com nata e queijo, a gente vai perceber que 1 hora após a refeição, a ingesta da refeição, os sujeitos aumentam a concentração de PAI-1 mais significativamente em relação ao período basal, e no mesmo momento onde eles aumentam a concentração de PAI-1 pós-refeição, 1 hora, o TPA é literalmente reduzido e o TNF-alfa é aumentado, mostrando que o sujeito está num estado de formação de coágulo e não remoção desse coágulo, e também no estado de inflamação. É muito importante a gente destacar também nesse trabalho de 2008, né, que quando eu coloco proteína S reativa no sujeito no período pós-prandial, ou seja, o sujeito se alimentou com refeição hiperlipídica e a proteína S reativa aumenta após 1 hora, como nós encontramos no nosso trabalho, umas 4 horas ela tem o pico, mas a gente pode perceber que a partir de 1 hora a gente já tem uma redução de dilatação mediada por fluxo medida por FMD, ou seja, quando o sujeito faz uma refeição hiperlipídica, a inflamação aumenta ao longo do período pós-prandial até 4 horas e a capacidade da artéria vasodilatar, ela cai exponencialmente em concordância com o aumento da inflamação. Outro fator importante de nós citarmos na questão de alimentação é a mensuração do diâmetro arterial em sujeitos com diferentes concentrações de glicemia sanguínea. Então, se nós percebermos um sujeito com uma glicemia sanguínea menor que 87, a gente vai ver que ele tem uma capacidade de diâmetro do lumen da artéria de 0,044. Quando eu passo essa glicemia para 106, passo para menos 0,039. E quando eu passo para 107 a 123, eu já tenho uma redução no lumen do diâmetro da artéria de 0,14. Acima de 124, nós estamos falando de 0,185, ou seja, o sujeito entra num processo de vasoconstrição. E isso leva, em concomitância com todos aqueles outros itens que nós vimos anteriormente, isso leva a um estado de formação de coágulo, de vasoconstrição, de dano vascular, que pode levar a um estado de doença cardíaca. Bom, então o exercício. Qual a relação do exercício com a melhora de todo esse sistema que nós conversamos anteriormente? O exercício do Gil, aqui de 2000 e do Cox 2013,
que o exercício realizado previamente à ingestão lipídica ele consegue reduzir aquele pico de concentração de triglicerídeos pós-prandial, além de, obviamente, de todos os aspectos já muito bem discutidos na literatura a respeito do exercício ser capaz de exercer um processo de emagrecimento no sujeito. Claro que em conjunto com uma melhoria da alimentação, uma alimentação mais saudável, mas o exercício por si só é um importante agente nesse sentido de diminuição de triglicerídeos pós-refeição. Então, um dos fatores fundamentais para que o exercício consiga reduzir a concentração de triglicerídeos após uma refeição é o aumento do gasto calórico durante o exercício e também pós-exercício. Pensando que nós estamos falando de um efeito subagudo do exercício, porque o exercício realizado previamente à refeição exerce um efeito. Outro fator é a atividade da lipase lipoproteica. O aumento da atividade da lipase lipoproteica consegue remover de forma mais rápida o triglicerídeos da circulação após uma refeição hiperlipídica, tanto em obesos quanto em eutróficos. Mas ainda existe uma série de questionamentos e uma série de dúvidas a respeito de qual a melhor intensidade do exercício, qual o melhor tipo de exercício. Então, pelo que tem se discutido hoje, existe uma série de discussão entre alta intensidade, entre baixa intensidade e maior volume, mas o fato é que o importante é que o sujeito faça exercício. Então, observando dados lá do nosso trabalho de doutorado, nós podemos perceber que quando o exercício aeróbio é feito tanto em baixa intensidade, e baixa intensidade a gente considera em cima do primeiro limiar ventilatório, então em cima do primeiro limiar ventilatório, moderada intensidade, que é 10% abaixo do segundo limiar ventilatório, ambas as intensidades são capazes de reduzir a quantidade de triglicerídeos pós-prandiais quando comparados ao controle. Então, exercício em baixa intensidade, exercício em moderada intensidade, ambos conseguem reduzir a curva ou a área sob a curva de triglicerídeos quando o sujeito é submetido a uma refeição hiperlipídica. E se eu reduzo a quantidade de triglicerídeos, eu vou reduzir toda aquela cascata de inflamação que é promovida pelo aumento de triglicerídeos circulantes, melhorando assim a saúde vascular do meu sujeito. Eu trago alguns trabalhos demonstrando então o efeito do exercício. Nós trabalhamos no Journal of Sport Science, onde eles fizeram treinamento de força com alto volume de treinamento de força, reduzindo a lipemia pós-prandial em mulheres pós-menopáusicas. Então é um trabalho que foi publicado pelo nosso grupo, pelo professor Clayton Correia, onde nós trabalhamos com 36 mulheres pós-menopáusicas em 11 semanas de treinamento de força com alto volume, ou seja, 3 séries que durava em torno de 45 minutos, e com baixo volume, ou seja, uma série, um treino que durava um pouco menos, durava em torno de 15 a 20 minutos. O que nós conseguimos perceber então? Que quando aqui está a figura pré-treinamento, e a figura pós-treinamento, da concentração sérica de triglicerídeos, então a gente pode perceber que quando as voluntárias, mulheres pós-menopáusicas, faziam a refeição no dia anterior, refeição hiperlipídica, faziam a refeição no dia anterior, e no outro dia elas vinham ao laboratório de manhã em jejum para fazer as concentrações, para fazer a medida das concentrações de triglicerídeos, a gente pode ver que após a indução de uma dieta rica em lipídio pré-treinamento, não existe diferença entre as nossas voluntárias. Pós-treinamento, nós podemos perceber que o exercício em alto volume, em maior volume, que durava cerca de 45 minutos, ele foi capaz de reduzir significativamente a concentração de triglicerídeos séricos pós-prandiais dos meus sujeitos, mostrando que além do exercício aeróbio em alto e baixa intensidade, também o treinamento de força em volumes maiores conseguem amenizar a curva de triglicerídeos e amenizar todas as respostas desta curva de triglicerídeos. Pensando pela parte inflamatória, a gente percebe que é muito importante que a gente consiga modular a TLR, principalmente a TLR do tipo 4, que sinaliza para a inflamação em resposta ao aumento de triglicerídeos sanguíneos. E a gente pode ver que esse trabalho publicado na Journal of Physiology 2016
ele fala da atenuação do efeito inflamatório da resposta de TLR4 em resposta ao exercício. Então, o que eles fizeram? Eles investigaram o efeito do exercício, né, em células inflamatórias estimuladas por LPS. Né? Então, eles usaram ratos sedentários divididos em grupos, e os ratos faziam exercício de endurance 30 minutos por dia, durante 7 dias por semana, a mais ou menos 20 metros por minuto, mais ou menos por 20 metros por minuto. Né? Então, o que nós podemos enxergar aqui? A gente pode perceber aqui que nos ratos que realizaram o treinamento, que realizaram o exercício, nós vamos ter uma resposta de sinalização da TLR4 menor significativamente do que o grupo sedentário. Vale também ressaltar o aumento da sinalização da AKT no grupo exercício, e vale também ressaltar a NF-kappa-beta reduzida no grupo que realizou o exercício, mostrando então uma redução, através da prática de exercício nesses ratos, da sinalização pró-inflamatória desse sujeito, e mostra também uma proteção do exercício em resposta ao sistema pró-inflamatório, reduzindo a inflamação nesse sujeito. Quando nós analisamos o efeito, esse trabalho publicado então na Exercise Nutrition e Biochemistry, o efeito de exercício e resveratrol em infiltração de macrófagos e também no fenótipo do macrófago M1 e M2, a gente vai ver que eles trabalharam então com 5 grupos: o grupo que fazia dieta normal diet, high fat diet com resveratrol, high fat diet com exercício e a high fat diet com resveratrol e exercício. Então eles colocavam o resveratrol junto com a gavagem do rato, 25 mg por quilo de peso corporal, dissolvido em 50% de propileno glicol. Esses ratos, os ratos que eram submetidos a exercício, então faziam em torno de 12 a 20 metros por minuto por 30 a 60 minutos por dia, 5 vezes por semana, e eles treinaram 12 semanas. O que a gente pode perceber? Que existe no grupo que faz o exercício, que faz uso de resveratrol, uma redução comparado ao grupo que faz sua dieta, a high diet, né? A normal diet, existe uma redução na expressão de CD11C, que são as que induzem o fenótipo ativo do macrófago, né, né, o M1, e quando a gente observa o grupo que faz o exercício mais a indução de resveratrol, que a gente tem um aumento da indução da CD163, que é a que induz o fenótipo M2 do macrófago, que é o fenótipo inativo. Então, o fato de fazer o exercício modifica, a partir desse trabalho, o fenótipo daquele macrófago, diminuindo o estado de inflamação daquele sujeito em resposta, obviamente, daquele rato em resposta, obviamente, ao exercício. Se nós observarmos também a ação da TLR4, a gente vê que em sujeitos que fizeram o exercício e que fizeram o exercício mais o resveratrol, eles têm redução da quantidade de TLR4, bem como redução de moléculas de adesão como VCAM e ICAM, o que melhora significativamente a saúde vascular desse sujeito. Ainda pensando não só no exercício e não só na dieta, mas no tipo de gordura que esse sujeito está consumindo, a gente busca esse trabalho que ele induz o quê? O uso de óleo de oliva extra virgem com polifenol e o uso de óleo de oliva sem o polifenol em conjunto com dieta hiperlipídica. Então, o que eles fazem? São 4 grupos baseados em diferentes tipos de dieta, onde eles têm uma dieta padrão, uma dieta rica em lipídio, uma dieta rica em lipídio contendo óleo de oliva e uma dieta rica em lipídio contendo óleo de oliva rico em polifenol. Então, o que a gente pode perceber? Que quando a gente tem
a dieta rica em lipídio, contendo óleo de oliva rico em polifenol, a gente tem uma redução de TNF-alfa comparado aos outros grupos, chegando próximo da dieta standard, da dieta padrão. A gente tem redução de interleucina 1, incremento de interleucina 10 mais do que quando o sujeito faz simplesmente a dieta rica em lipídios. A gente tem redução de leptina comparado, obviamente, ao grupo que faz a dieta rica em gordura, e a gente tem o aumento de adiponectina em comparação ao grupo que tem dieta hiperlipídica. Então, mostrando que o simples fato de a gente mudar o tipo de gordura e usar um óleo de oliva rico em polifenol já melhora o estado de inflamação desse sujeito, levando ele a um estado anti-inflamatório. Se nós olharmos o RNA mensageiro de TNF-alfa, a gente vai perceber que tanto a dieta com dieta rica em lipídios mais óleo de oliva sem e com polifenol, ambos conseguem reduzir o RNA mensageiro de TNF-alfa, levando próximo aos valores de padrão bem menores do que quando o sujeito apenas faz a dieta rica em lipídio. Quando a gente olha o RNA da ciclooxigenase 2, a gente vê também que ambas as dietas conseguem reduzir perto do padrão comparado com a dieta rica em lipídios, mas que ainda o ácido leico com polifenol, o óleo de oliva com polifenol, consegue reduzir mais do que o padrão. Então, esse óleo de oliva com o polifenol, ele bloqueia o acúmulo de ácido graxo livre no fígado, e esse bloqueio do acúmulo de ácido graxo livre bloqueia também a inflamação, né, levando o sujeito para uma redução do estado pró-inflamatório e um incremento do estado anti-inflamatório. Além disso, melhora o estado da homeostase de glicose, melhorando a absorção de glicose por meio de resposta de insulina, aumenta a via da MPK e aumenta a via da AKT, melhorando o estado. Além disso, bloqueia a produção de estresse oxidativo por meio de aumento de radicais livres, sendo então um grande protetor da saúde vascular e um grande protetor de algum tipo de evento cardiovascular desse sujeito. Então, pegando alguns dados do nosso trabalho de doutorado, são dados prévios, né, ainda não publicados, mas que são muito interessantes no sentido de exercício e redução da inflamação em sujeitos que são induzidos por uma refeição hiperlipídica. Nós estudamos 11 sujeitos eutróficos do sexo masculino, fisicamente ativos, e eles fizeram 3 protocolos com 2 dias consecutivos cada. Então, no dia 1, os sujeitos realizavam um dos 3 protocolos, né, que era randomizado. Então, o que eles faziam? Exercício de baixa intensidade no primeiro limiar, exercício de moderada intensidade, 10% abaixo do segundo limiar, e o repouso, que era o controle, ou seja, os mesmos sujeitos faziam os 3 protocolos com uma semana de intervalo. Né? Então, no dia 1 eles faziam exercício, no dia 2 eles vinham, após 12 horas de jejum, e faziam uma refeição hiperlipídica que tinha 15% de proteína, 35% de carboidrato, 50% de lipídios. O que nós enxergamos? Que ambos os protocolos de exercício, como nós havíamos já dito nessa figura, reduziram a concentração pós-prandial de triglicerídeos desse sujeito. Mas nós também percebemos que a concentração de TNF-alfa é menor uma hora pós-refeição em ambos os protocolos de exercício quando nós comparamos com o controle, o que mostra uma redução de inflamação uma hora pós-refeição nesse sujeito e a proteção do exercício nesse sistema de aumento de inflamação. Quando nós analisamos a interleucina 10, a gente pode perceber que o grupo que faz exercício de forma moderada, ele aumenta mais a interleucina 10 uma hora após a refeição, quando comparado ao grupo que faz o controle. Então, pensando que o sujeito diminui a quantidade de inflamação, aumenta a quantidade de citocina anti-inflamatória, nós melhoramos o estado anti-inflamatório do sujeito com a prática prévia de exercício, nesse caso, principalmente quem faz o exercício na intensidade moderada. Se nós analisarmos a resposta de PAI-1, que é o inibidor do processo fibrinolítico, que está totalmente responsável pela saúde vascular e o estado de vasodilatação e vasoconstrição, em resposta à formação e remoção de coágulos, nós vamos perceber que o grupo que faz exercício em baixa
intensidade, ele tem uma redução de PAI-1 em resposta à refeição hiperlipídica. Lembre que o exercício foi feito no dia anterior. Ele tem uma redução de PAI-1 uma hora após, o que melhora a condição de remoção de coágulo estável daquele sujeito, melhorando a saúde cardiovascular quando submetido a exercício de baixa intensidade. E quando nós vamos analisar o TPA, o ativador do plasminogênio, que é um agente fibrinolítico bastante importante, a gente vai ver que o exercício também em baixa intensidade tem uma menor redução de TPA, o que significa que o sujeito está mais protegido contra a formação de algum coágulo estável em resposta àquele exercício. Então, essas respostas do exercício que nós encontramos no nosso trabalho são muito importantes porque mostram que, se o sujeito faz exercício com frequência, ele tem uma redução do dano causado pela refeição, né? Com redução de aumento de inflamação pós-refeição e com redução de aumento de coagulação e formação de coágulo pós-refeição também. Então, o sistema protetor do exercício, muito importante, tanto feito em baixa intensidade, quanto feito em moderada intensidade, como já descrito lá no protocolo. Então, é muito importante nós pensarmos que, né, o exercício aeróbio, ele é um grande fator, um grande promotor anti-inflamatório, tanto agudo quanto crônico. Então, como é que eu faço para o exercício aeróbio? Quais são os mecanismos do exercício aeróbio como anti-inflamatório agudo? Cerebrais pela córtex adrenal, que libera cortisol e aumento de adrenalina, e isso diminui o TNF-alfa. Esse é um artigo de revisão clássico do Glasson, um artigo muito lido, muito estudado. Pelo músculo, no aumento de interleucina 6, que diminui TNF-alfa, aumenta a interleucina 1-RA, né? No monócito, no macrófago, também o aumento de interleucina 10, o aumento de interleucina 1-RA. E nos órgãos linfóides também, que aumentam a célula CD4 reguladora e diminui a expressão de células T em monócito, diminuindo também a expressão de TLR que nós vimos antes e mudando a razão do fenótipo do macrófago. Então, são fatores muito importantes no indivíduo inflamado. Além disso, nós já vimos também a capacidade do exercício reduzir, mesmo feito previamente, a concentração de triglicerídeos circulantes, que reduz também o estímulo daquele triglicerídeos para TLR do tipo 4, que reduz também a inflamação. Reduzindo a inflamação, a gente reduz toda aquela cascata de diminuição da produção de óxido nítrico e desbalanço entre o sistema de coagulação e fibrinólise, protegendo o sujeito por algum evento cardiovascular. Além disso, já está muito bem descrito na literatura que o exercício feito de forma controlada, ele pode, tanto em baixa quanto em moderada intensidade, ele pode reduzir o processo de obesidade desse sujeito, reduzindo o tamanho do tecido adiposo, da célula adiposa, e essa célula adiposa sendo então desinflamada, mudando o fenótipo do macrófago e também reduzindo a quantidade de inflamação pós-prandial. Então, é muito importante, a conclusão de tudo isso que nós conversamos é que a inflamação pode ser induzida por obesidade, sim, crônica em baixo grau, mas também pode ser induzida por refeições ricas em gordura. Esse aumento da inflamação compromete a produção de óxido nítrico e o sistema de coagulação e fibrinólise, levando o sujeito a um estado crítico de vasoconstrição, formação de trombo e coágulo e riscos de doença cardiovascular. E que o exercício pode modular a inflamação em sujeitos obesos e pós-refeição hiperlipídica. Então é muito importante que nós tenhamos o exercício presente nesse sujeito para que ele consiga reduzir todos os riscos relacionados ao aumento de peso e à refeição hiperlipídica. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Eu fico à disposição através dos contatos de e-mail, Facebook, para esclarecer alguma dúvida que vocês tenham porventura, e estamos à disposição também, quem se interessar, pode seguir a gente na página do Facebook, vão surgir outros vídeos e cursos online, e a gente fica aí à disposição de vocês para questionamentos. Obrigado.